Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 10, que é a parte de movimento relativo, né? Quando a gente fala movimento relativo, a gente diz que são dois ou mais tipos de movimentos que ocorrem simultaneamente, mas eles são estudados separadamente, eles são independentes, ok? Vamos supor um caso em que nós temos um rio e, logicamente, aqui nós temos as duas margens do rio. Suponha que esse rio ele corra, né, com a sua própria velocidade, chamada velocidade da correnteza, no sentido, nesse caso aqui, no sentido para a direita, né? Então eu vou colocar aqui a velocidade chamada VC, velocidade da correnteza, ok? Vamos supor que eu tenha dois barcos, tá? Um barco que anda a favor da correnteza. Na verdade, a gente dá um termo especial para isso. A gente diz que o barco desce o rio, né? Onde ele tem a sua própria velocidade, que eu vou chamar de VB. E vamos supor, né, isso aqui, o caso 1, né? Vamos supor também que eu tenha um segundo caso, onde um barco, né? Suponha que seja o mesmo barco, tá? Ele consiga imprimir uma velocidade VB, só que contrária ao sentido da correnteza. Então a gente diz que ele sobe o rio, ok? Esse barco aqui é o barquinho 2, ok? Bom, para nós determinarmos a velocidade do barco em relação a uma pessoa parada fora, né? Olhando de uma das margens do rio, vamos supor que nós temos uma pessoa desse lado do rio, nessa margem, tá? E essa pessoa, ela está parada, tá? Ela está parada, a velocidade dela é 0. Com que velocidade ela vê o barco 1 se movimentando, né? Em relação ao rio, né? Ela olhando, a pessoa olhando para o barquinho 1. Em relação ao barquinho 1, a velocidade relativa será a soma da velocidade do barco com a velocidade da correnteza. E aí não me importa se a velocidade da correnteza é maior que a velocidade do barco, porque como o barco está andando no sentido, ou navegando, né, no sentido da correnteza, a velocidade vai ser V do barco mais V da correnteza, ok? No segundo caso, é imprescindível que ele fale para você se o barco tem velocidade maior do que a correnteza ou a correnteza velocidade maior que o barco. Vamos supor que para calcular a velocidade relativa a 2, o barco tem uma velocidade maior que a da correnteza. Sendo assim, a velocidade relativa será a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Mas, Douglas, se a correnteza fosse mais forte, aí ela puxaria o barco no seu sentido e a velocidade, nesse caso, né, relativa seria a velocidade da correnteza menos a velocidade do barco. Uma coisa importante é que se o barco, né, ele desligar o motor, né, nesse caso os motores estão desligados, aí ele tem VB, né, no sentido do movimento ou contra o sentido do movimento. Mas se ele desligar o motor, você só vai ter a correnteza empurrando ele no sentido da correnteza, ok? Esse mesmo exemplo do rio também poderia ser aplicado para uma esteira rolante ou uma escada, né, rolante, né? Se a pessoa está andando no mesmo sentido da escada, né, e essa escada ela tem uma velocidade V da escada e V da pessoa, no mesmo sentido seria V da escada mais V da pessoa, certo? Se a pessoa estiver andando em sentido contrário da escada com velocidade maior, velocidade da pessoa menos velocidade da escada ou da esteira, ok? Um outro exemplo importante é quando um barco quer atravessar um rio, só que na direção perpendicular à margem. Então, vamos supor que você tenha uma correnteza, certo? E essa correnteza ela esteja para a direita, aqui no meu caso, né? Visto de cima, tá? Essa correnteza terá uma velocidade que eu vou chamar de VC. Vamos supor que nós temos um barco, ok? E ele queira atravessar o rio de forma perpendicular. Repare que a minha canoa, o meu barco, né, ele vai ter lá a sua velocidade, né? Repare que a sua velocidade, a velocidade do barco,
Vamos supor que ela seja perpendicular à margem do rio, ou seja, a velocidade do barco forma ângulo de 90 graus, certo? Com a direção da margem do rio, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Certo? Bom, uma coisa que é muito importante nesse tipo de exemplo é que se o barco está tentando andar na direção perpendicular e a correnteza está empurrando ele para o lado, então ele vai ter uma velocidade relativa dada pela regra do paralelogramo. Nesse caso, a velocidade relativa, ela é a velocidade resultante também, né? Então, eu vou colocar aqui a minha velocidade, né, no sentido da diagonal, né, do nosso paralelogramo. Eu tracei uma reta paralela à velocidade da correnteza. Tracei uma reta paralela à velocidade do barco. Essa velocidade aqui é o que eu vou chamar de VR, velocidade relativa, no caso, também velocidade resultante, né? O que vai fazer com que a trajetória do barco seja uma trajetória diagonal, né, nesse sentido. Então ele vai parar num ponto diferente ao ponto onde ele pararia se ele não tivesse a velocidade da correnteza, normalmente, né? Como elas são perpendiculares, o normal, então, para se calcular, nesse caso, a velocidade do barco em relação a uma pessoa que está olhando do lado de fora, no caso, é a velocidade resultante, seria VR ao quadrado, né, como se fosse a hipotenusa, né, do triângulo, VB ao quadrado, mais VC ao quadrado. Nesse caso, usei o meu teorema, né, o nosso teorema de Pitágoras, né, para calcular a velocidade resultante ou relativa em relação a uma pessoa que esteja olhando em repouso do lado de fora. Ok, senhores? Outra coisa também que é muito importante nesse tipo de questão, né, é que existe um caso que vale muito a pena a gente observar, que é o seguinte. Imagina que você tenha lá a velocidade da correnteza e você tem aqui o barco, né, ou a canoa, não sei, né? Só que você queira e faça o barco atravessar perpendicularmente. Ou seja, você já sabe que a velocidade resultante, ela já está nesse sentido, certo? Ele já está nesse sentido aqui. Essa já é a velocidade resultante ou relativa, certo? Só que você tem a velocidade da correnteza, certo? Essa velocidade da correnteza, ela está aqui, ó. E, Douglas, como é que eu vou fazer para ele andar nessa linha perpendicular se ele tem uma correnteza? Então, é lógico que a gente, traçando da geometria, olha que legal, a regra do paralelogramo, né? Você vai ter uma reta paralela aqui, ó, exatamente para que nós tenhamos a velocidade do barco nesse sentido. Pô, quer dizer então que para ele poder atravessar o rio perpendicularmente, eu tenho que inclinar o barco, né? Nesse sentido aqui que eu mostrei, acabei de mostrar aqui para vocês, sim, você tem que inclinar, né, a velocidade do barco nesse sentido, para que a resultante fique aqui dada pela regra do paralelogramo. Olha lá que interessante, pessoal. Só que nesse caso aqui, né, o ângulo de 90 é entre a velocidade resultante e a velocidade da correnteza. A velocidade do barco, nesse caso, é que é a minha hipotenusa. Então, o cálculo para a velocidade, né, relativa resultante em relação à pessoa que está parado fora do barco será igual a VB ao quadrado, é igual a V relativo, né, mais V da correnteza. Olha que interessante, um outro caso importante aqui, né? Só que nesse caso, pessoal, vale também a gente dizer que se uma pessoa quer nadar da margem, dessa margem aqui, mais abaixo, para a margem mais em cima, né? Ela não tem que nadar na direção como se fosse o barco, ela deve nadar na direção perpendicular. Mesmo que ela seja arrastada para o lado, Douglas, sim, porque na verdade os movimentos eles são independentes. É como se a pessoa estivesse nadando realmente para frente,
mas ela fosse arrastada com a velocidade da correnteza, e esses movimentos eles são independentes. Então, em relação à velocidade que ela está imprimindo para frente, ela vai levar menor tempo do que se ela estivesse nadando para o lado, tá? Então, nade sempre na direção perpendicular a outra margem do rio, mesmo que a correnteza te leve para o lado de lá. Depois você vem daqui e anda daqui até aqui, tá certo? Do lado de fora ao invés de nadar, que é muito mais custoso energeticamente, ok? Então, basicamente o movimento relativo ele se dá assim. Ah, Douglas, isso pode acontecer aonde? Pode acontecer com um avião voando e ele tem uma velocidade lá do vento empurrando ele para o lado, né? Você pode ter em relação à chuva, né? Se está chovendo, ela chove na perpendicular e um carro está andando reto, a chuva cai na forma diagonal em relação ao carro. Então, existem vários tipos de problemas em que nós usamos o movimento relativo. Ok, senhores? Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E até a próxima aula. Um grande abraço e até. Uou.